Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês, o maior engano que você já viu está chegando. Isso porque não estamos falando necessariamente sobre o cenário doméstico aqui, nacional nosso, estamos falando sobre o cenário global. Mas o que está acontecendo no cenário global é um grande exemplo do que pode acontecer no cenário nacional também. Então esse vídeo hoje vai ser um grande aviso para você, um treinamento para sua mente, para você ficar com a sua mente preparada, com a sua mente blindada contra várias formas de estratégias aí de persuasão e convencimento que nós poderemos ver já no futuro bem próximo, ok? Isso porque em 2022, se você não entende e não estudou sobre desinformação, por exemplo, sobre operações psicológicas, você tem enormes chances de se perder completamente e de acreditar em lorota e virar uma grande massa de manobra. Isso porque um enorme esforço de persuasão começou ontem no cenário internacional e pode ter consequências diretas para o Brasil. O resumo disso tudo que está acontecendo foi trazido pela porta-voz da Casa Americana, da Casa Branca, né, nos Estados Unidos. Aí você fala, mas Daniel, você acredita no que a porta-voz da Casa Branca fala? Eu não acredito numa letra, mas o que ela está falando mostra para vocês a quantidade de técnicas que eles estão aplicando para poder influenciar o pensamento e o comportamento das pessoas. Ela disse que, segundo informações da inteligência americana, a Rússia já implantou um grupo de agentes para realizar uma operação de bandeira falsa na Ucrânia. O que está acontecendo hoje, pessoal? A gente está vendo uma espécie de guerra fria acontecendo pela Ucrânia. Há uma disputa dos russos e dos americanos pela Ucrânia. Dentro da Ucrânia, você tem ali grupos que estão sendo patrocinados pelos russos para lutarem contra os interesses americanos ali dentro, ok? Entendendo esse cenário, você vai entender tudo o que está acontecendo. Esses agentes, segundo a porta-voz americana, seriam treinados em conflito urbano e também na ciência, ali na prática, no uso de detonadores para realizar atos ali de arapuca contra as suas próprias forças que agem em favor dos interesses russos no território ucraniano. A gente já falou aqui várias vezes que a gente tem uma espécie de conflito chamado conflito por procuração. Como é que funciona isso? Em vez dos russos entrarem na Ucrânia e começarem a atuar lá dentro, eles patrocinam grupos de dentro para atuarem em seu favor. Isso se chama conflito por procuração. Então, o que a porta-voz americana está dizendo é que esses grupos que trabalham para os russos dentro do território ucraniano vão fazer alguma coisa contra eles mesmos, dizendo que foram os ucranianos apoiados pelos americanos, ok? Então, a inteligência americana, além disso, também identificou que os atores de influência, prestem muito bem nessa terminologia que a gente está usando, tá? Conflito por procuração, atores de influência. Atores de influência são pessoas dentro do país que atuam em favor de interesses externos, ok? Graças a Deus que aqui no Brasil a gente simplesmente não tem isso, ok? Então olha só, o pessoal da inteligência americana então identificou que esses atores de influência dentro da Ucrânia, patrocinado pelos russos, estão atuando na mídia nacional e já começaram a fabricar provocações nas redes e dentro dos meios de comunicação tradicionais. Isso, claro, com o intuito de justificar uma ação russa dentro da Ucrânia e de semear divisões, ok? Preste atenção. Essa propaganda russa, segundo os americanos, né, e os atores de influência, eles estão enfatizando o quê? Enfatizando, criando uma narrativa. Qual seria essa narrativa? A Ucrânia está ali atrapalhando, deteriorando os direitos da humanidade, né? Nós precisamos fazer alguma coisa para proteger os interesses do direito da humanidade em território ucraniano. Além disso, a propaganda russa também está enfatizando o aumento do militarismo de líderes ucranianos, né? Ou seja, os ucranianos estão aí se militarizando, estão atropelando ali os interesses, né, dos direitos da humanidade e tal. É claro
gerando divisão na sociedade e praticando aquele velho lema que era praticado pelo Império Romano: dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar. Agora, no meio dessa disputa de narrativa entre a Rússia e os Estados Unidos, o porta-voz russo, o porta-voz americano, é muito difícil a gente saber exatamente o que é verdade e o que é mera propaganda. Agora, nós temos coisas assim que não trazem dúvidas, que são incontroversas. O que é incontroverso nessa realidade? O que a gente não tem dúvida é perceber que o desconhecimento desse tipo de técnica coloca qualquer indivíduo no mundo hoje numa situação muito delicada. Por exemplo, você vê que a porta-voz americana está falando toda hora sobre a operação de bandeira falsa. Se você não sabe o que é a operação de bandeira falsa, você não só não entendeu a história mundial, mas você não entendeu a história brasileira. E você está aí numa situação de poder não entender o que vai acontecer agora para os próximos anos. Sabe por quê? As operações de bandeira falsa simplesmente escreveram a história global e a história do Brasil também. E de onde vem esse negócio de bandeira falsa? A ideia, essa expressão, vem lá do século XVI, quando navios colocavam uma bandeira de um outro país, que era um país neutro ou um país assim mais amistoso, para poder esconder a sua verdadeira identidade. Os piratas e os corsários também usavam esse tipo de estratégia para enganar os outros barcos e fazer com que os barcos se aproximassem deles e, se aproximando, eles conseguissem fazer ali, de modo que eles pudessem se aproximar e tomar dos caras o que eles queriam, né? Hoje, a expressão bandeira falsa ou operação de bandeira falsa, ela costuma se referir a países que fazem coisas contra si mesmos e colocam a culpa no oponente, ok? Essa que é a estratégia. Todo mundo já viu aquela criança que pega assim e faz um machucadinho nela mesma e depois chama: mãe, olha só o que meu irmão fez em mim aqui, ó, bota ele de castigo, ele me machucou. Já viram isso? A criança que faz isso? Ela faz coisa contra si mesma para botar a culpa no irmão. Ou então também, né, a gente vê no relacionamento amoroso, acontece isso, né? O cara termina o relacionamento, aí um dos dois vai lá e faz alguma coisa no próprio corpo e depois fala que foi o outro. Ou então aquela cena de filme, que infelizmente acaba sendo uma cena real, né? Quando você vê eles colocando a impressão digital de um cara numa cena ali para poder incriminar o cara, né? Nós temos exemplos disso na história e pode ser que a gente esteja diante de um novo exemplo disso que pode até desencadear um terceiro grande conflito mundial. Você tem que prestar muita atenção nisso, porque isso pode ter consequências diretas para o Brasil, porque uma nova crise internacional vai atrapalhar muito a recuperação brasileira, principalmente em ano de corrida para o executivo. Isso vai fazer com que o Brasil tenha que se posicionar, porque o Brasil assumiu no dia 1º de janeiro de 2022 um assento no Conselho de Segurança da ONU, então ele vai ter que se preparar. Então, olhem alguns exemplos na história, como é que coisas cruciais da história foram definidas em cima de operações de bandeira falsa. Primeiro, o conflito russo-sueco. Em 1788, os suecos se fantasiaram de uniformes militares russos e encenaram uma ofensiva contra um posto avançado sueco, um posto avançado deles mesmos. Com base nessa encenação, e encenação é a palavra-chave aqui, o rei Gustavo III da Suécia deu início ao conflito russo-sueco, que durou de 1788 a 1790. A gente teve também o exemplo do segundo conflito sino-japonês, né, entre o Dragão do Oriente e os japoneses. Em setembro de 1931, oficiais japoneses detonaram um trecho de uma ferrovia que era controlada por eles, né, pelos japoneses. Isso fez com que os japoneses usassem essa situação como pretexto para tomar a Manchúria. Dentro do segundo grande conflito mundial, tivemos exemplos claríssimos também, o chamado incidente de Gleiwitz. O que aconteceu? Forças alemãs fizeram uma ofensiva contra uma estação de rádio alemã em Gleiwitz, fantasiados de soldados poloneses, ou seja, alemães fizeram coisa contra os alemães, botaram a culpa nos poloneses. Essa situação e uma série de outras operações de bandeira falsa deram início à invasão alemã à Polônia, que acabou também dando início ao segundo grande conflito mundial. Dentro do grande conflito mundial, o segundo grande conflito, tivemos também o chamado conflito de inverno, que 3 meses após começar, né, o segundo grande conflito mundial, o exército russo fez uma ofensiva contra uma vila russa perto da fronteira com a Finlândia. Eles colocaram a culpa nos finlandeses e usaram o fato como uma justificativa para invadir a Finlândia, iniciando o primeiro conflito soviético-finlandês. E aí, pessoal, quando a gente olha a porta-voz americana falando isso, e a gente olha a história, a gente
fica muito preocupado. Por quê? Grandes conflitos globais foram iniciados através de operações dessa de bandeira falsa. Muitas coisas estranhas devem acontecer nesse ano de 2022 e você deve ter sangue frio para não sair emitindo opinião logo de cara. Você precisa ter sangue frio para esperar a poeira baixar, né, para não dar a sua opinião imediatamente, porque pode ser tudo fruto de uma grande encenação. Então se prepare e estude comigo, esteja sempre acompanhando os meus vídeos, porque aqui eu estou mostrando todas as estratégias de persuasão para você não ser enrolado por essas encenações que estão preparando no cenário internacional, mas podem vir para o nosso cenário nacional também, ok, pessoal? Você acha que vai começar uma encrenca lá na Ucrânia e virar uma encrenca global? O que você acha disso? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examine suas coisas, retenha o que é bom e venha me seguir no Instagram. Eu preciso que você me siga no Instagram, porque lá tem conteúdo exclusivo, lives diárias, ok? Um abraço, fique com Deus, examine suas coisas, retenha o que é bom. Valeu!